Mas, gente, assim, sabe aquela vozinha de tipo, pelo amor de Deus, deixa eu dormir aqui, deixa eu dormir aqui. Aí depois de um tempo, eu fui, conversei assim com as meninas um pouco, sabe? Contei o que tinha acontecido, tipo, entre eu e ele, aquela discussão ali que a gente teve. Aí a Pam falou que iria conversar com ele amanhã, tipo, no dia seguinte, sabe? Aí, de fato, ela conversou entre aspas, porque eu senti que foi mais num tom de ameaça do que de conversar, sabe? Enfim, é a Parkinson. Aí, depois, quando o Matheus chegou no dormitório dele, eu só recebi a mensagem do Draco. O que que aconteceu? Aí eu, por quê? O que que foi? Aí ele, não, porque o Matheus, ele chegou aqui puto, bateu a porta e agora tá trancado dentro do banheiro. O que que foi que aconteceu? Vocês brigaram? Aí eu, a gente brigou e tal. Aí eu contei bem por cima o que tinha acontecido, né? Comigo e com o Matheus. Aí o Draco pegou e falou assim, você quer que eu vá pra aí? Aí eu fico aí te fazendo companhia. Aí eu, não quero ver ninguém. Pode ficar aí, eu realmente não quero ver ninguém. Aí ele, tá, então faz assim, dorme que amanhã é outro dia. Literalmente, é um dorme que passa. Aí, só que não passou. Aí o Draco pegou e falou assim, dorme que amanhã a gente conversa. Aí eu, tá. Aí no dia seguinte, o Draco, ele passou o tempo todo comigo, tipo... Não é que não queria que o Matheus chegasse perto de mim, mas assim, o Matheus, ele não chegou perto de mim, porque ele sabia que eu tava brava ainda. Não chegou perto de mim ainda, não ficou tanto assim comigo. Ele ficava andando com a gente. O Matheus, ele ainda ficava andando com a gente, mas meio que não dirigia a palavra, eu não falava tanto assim. Então, fiquei com dó, tadinho. Agora que eu vejo, eu fiquei com dó. Aí o Draco, ele perguntou o que eu ia fazer no final de semana, porque enfim, tava chegando no final de semana. Aí ele perguntou o que eu ia fazer, eu falei que provavelmente não ia fazer nada, eu acho que eu tinha achado que eu nem ia pra casa direito, porque eu não tava afim de ir pra casa e tal. Aí o Draco, não, vamos, você vai pra casa, a gente sai, a gente vai pra algum lugar e, sei lá, a gente faz alguma coisa, quem sabe chama assim as meninas, a gente faz alguma coisa. Aí eu fiquei tipo, eu quero ficar em Hogwarts, eu quero ficar aqui dormindo o dia inteiro, não quero fazer nada. Aí ele me convenceu, acabei indo pra casa e também a Helena tinha mandado mensagem falando que era pra mim ir pra casa, que, enfim, pra gente passar um tempinho juntos, sabe? Tipo, eu fui bastante pra casa dessa vez, tipo, ir mais finais de semana pra casa. Aí a Helena tava meio que acostumada, se é assim que eu posso dizer, então eu acabei indo pra casa. Aí quando cheguei, o Draco meio que combinou comigo que a gente ia sair, a gente ia passar o sábado inteiro fora. Aí ele pegou e falou assim pra mim, os meus pais têm uma casa, então a gente vai pra essa casa, a gente faz alguma coisa e fica a gente lá, sabe? Aí tá, tipo, eu não queria tanto assim, porque eu tava bem desanimada com tudo que aconteceu e, tipo, ai, gente, eu me sinto mal quando eu brigo com os meus amigos, entendeu? Assim, brigar de depois se resolver sabe, é a melhor coisa, mas brigar e ficar sem se falar, eu odeio. E foi, como eu falei, foi uma das primeiras vezes que eu fiquei assim com o Matheus. Geralmente a gente briga por coisa boba, que, enfim, a gente se acerta muito rápido, mas dessa vez foi um negócio diferente, sabe? Foi um negócio diferente. Eu estava sentida e, assim, hormônios à flor da pele, então eu fiquei bastante brava. Aí chegou o final de semana, o Draco pediu permissão pro meu pai. Gente, a melhor coisa, que a melhor e a pior coisa que eu fiz foi ter colocado o Damon como meu pai, porque agora, quando eu vejo o Damon, eu não consigo ver ele como um homão da porra, sabe? Eu não consigo mais ver ele. Eu vejo como meu pai. Como meu pai. Então, assim, quando vocês, assim, é um pedido sincero. Quando vocês quiserem adicionar personagens terceiros, assim que eu posso dizer, como algum parente seu e tal, escolhe muito bem.
Porque eu escolhi na euforia. Eu peguei e falei assim, Damon Salvatore vai ser o meu pai sim, entendeu? Então agora eu não consigo mais ver ele como, tipo, caralho, que homem, entendeu? Tipo, que homem. Eu vejo ele e eu fico tipo, pô, mano, é meu pai, sabe? Tipo, eu fico meio estranho em achar o meu pai como o mão da porra. Mas, enfim, não sei se vocês me entendem. Então, assim, escolham muito bem quem vocês vão colocar como mamãe e papai de vocês, tá? Então, escolham com sabedoria. Aí, como eu falei, essa foi a pior coisa. E a melhor coisa é porque o Damon, eu acho ele uma pessoa muito engraçada. Tipo, ele não. Assim, é porque eu só tive dois pais em DRs separadas, mas ele, como pai, é incrível, sabe? Ele. Todo o tempo que eu ia pra casa, ele me fazia rir, a gente fazia planos, sabe? De, tipo, jogos de família, assim, que a gente podia fazer e essas coisas. Era muito engraçado, gente. Eu gosto bastante de ir pra minha DR pra ficar com ele, sabe? Tipo, Ai, é bobinho, mas é muito comfy, sabe? Então, assim, eu gosto bastante. E ele é muito engraçado, ele sente, assim, ele sente bastante ciúme, tá? De mim. Eu acho que é um ciúme saudável como pai, porque, enfim, eu sou filha única e eu entendo porque eu sou aqui também. Então, assim, é um ciúme saudável e ele fica brincando, assim, com os meninos, sabe? De tipo, ai, toma cuidado, quem você pensa que é, sabe? Pra ficar assim com a minha filha, essas coisas assim. Mas eu tenho certeza que ele não empataria se eu tivesse um namorado ou algo do tipo. Mas eu acho fofinho. Eu acho de alguma forma fofinho, entendeu? Aí o Draco pediu permissão pra ele e a gente foi. Meu pai ficou falando, não, 6 da tarde eu quero ela em casa. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou chegar às 6 da tarde, porque eu não vou aproveitar nada. O que você quer que eu chegue aqui em casa às 6 da tarde? Que negócio é esse? Deu certo, entendeu? Aí eu peguei e falei assim com ele, umas 10, 11 e meia eu tô em casa. E de fato a gente chegou em casa umas 10 horas e foi muito bom. Porque foi daí que eu consegui ver o ponto oposto, que é o ponto de vista do Mateu. E eu vou pular já pra parte que eu estava conversando com o Tom. O Draco, ele acabou chamando o Tom pra ficar lá com a gente. E assim, as meninas estavam na casa dela, com as famílias, então a gente ficou meio assim. A gente chamou, mas enfim, elas não quiseram. Não é que não quiseram ir, mas estava com a família, então a gente entendeu. E ficou só eu, o Tom e o Draco. Aí a gente começou a conversar sobre o que tinha acontecido. Aí, eu acho que eu já terminei minha maquiagem, então eu vou ficar conversando assim com vocês. Aí eu perguntei pro Draco e pro Tom se eles sabiam o que tinha acontecido sobre esse acordo, não sei como é que eu posso dizer, do Mateu, né? Aí os dois falaram que não sabiam que ele tinha feito isso do proibir os meninos a falarem com a gente, a dar em cima, essas coisas assim. Mas eles sabiam da quase briga que o Matheus se envolveu, sabe? E eu fiquei meio assim, aí o Tom falou comigo. Nessa hora, eu e o Tom, a gente conversou muito, tipo, muito mesmo. Porque, enfim, o Tom é irmão do Mateu, então eu consegui ver o lado do Mateu através do Tom, porque o Tom me explicou algumas coisas. Aí o Tom pegou e falou assim que entendia o meu lado de eu estar brava com ele, porque querendo ou não, tipo, eu sou meio que muito protegida, se assim eu posso dizer. Tipo, eu tenho os meus. Eu falo dos meus pais, em geral, é porque eu considero a Helena e o Stefan também como os meus pais. Porque, querendo ou não, eles cuidam de mim, cuidaram de mim desde que eu sou muito novinha. Então, assim, eu considero também como os meus pais. Então, eu vou agrupar o Damon, o Stefan e a Helena como os meus pais aqui, pra vocês não se perderem. Aí o Tom pegou e falou assim que eu tenho muita proteção dos meus pais, que, querendo ou não, o grupo ali é muito fiel um ao outro, então a gente sempre se ajuda. É um grupo muito fechado, assim, a gente tem amigos fora do nosso grupo, mas não são amigos que a gente sabe que vai entrar ali no nosso grupinho. Tipo, é muito fechado, sabe? Então, assim, querendo ou não, um ou outro ali é muito protegido. E o Mateu, ele me protege muito mais, assim que eu posso dizer. Porque, tipo,
Eu e o Matheus, a gente é muito melhores amigos, assim, muito melhores amigos mesmo. Eu achei que eu ia ter uma amizade desse nível com o Draco. E não, eu tenho com o Matheus. Assim, eu já esperava, mas eu esperava que eu ia ter muito mais com o Draco. Aí o Tom pegou e falou assim: dá pra ver que a amizade de vocês é muito só de vocês. Tipo, é realmente só a dois, que não entra uma terceira pessoa pra ficar um trio, sabe? E ele pegou e falou assim: eu tenho certeza que coisas que o Matheus te conta a gente não sabe. E ele não conta pra gente. E coisas que você conta pro Matheus a gente não sabe, porque você não conta pra gente. Então, assim, eu entendo essa sua raiva dele. Tipo, eu não tava com raiva já, sabe? Eu só tava um pouquinho sentida. Aí eu falei assim, eu entendo a sua raiva, mas eu entendo meu irmão. Porque ele já perdeu muito nessa vida. E, assim, ele fica com medo. Ele tem um medo muito grande de ser abandonado e de se aproximar muito mais, tipo, intimamente de uma pessoa e aquela pessoa ir embora, sabe? Então, assim, ele tem esse medo e dá pra perceber, e eu percebo isso, porque o Matheus, ele fica. A forma de amar dele, vamos dizer assim, tipo, tocando muito, afirmando, tipo, ele necessita de palavras de afirmação, sabe? E ele precisa sentir que você tá ali do lado dele. Então, assim, eu percebo muito isso. Então, assim, toque físico, a forma de amar do Matheus, palavras de afirmação. E eu sou totalmente, assim, ao contrário. Ai, gente, não é por mal, mas é a minha forma de amar, sabe? Tipo, a minha forma de amar é meio que ato de serviço, se assim que se fala. É porque, tipo, eu vou estar ali pra você, mas eu não vou, muitas das vezes eu não vou ter uma palavra de afirmação pra você, porque eu não sou assim, eu não sou assim. Então, assim, eu e o Matheus, a gente é opostos que se complementam, sabe? De alguma forma. Então, assim, se eu sou muito carinhosa, é só o Matheus que sabe que eu sou muito carinhosa. Ou então, tipo, só as meninas, sabe? Então, assim, dá pra ver sutilmente como é que o Matheus é. Aí o Tom me explicou isso. Aí ele pegou e falou assim: querendo ou não, eu e o Matheus, a gente cresceu sozinhos, juntos. Então, assim, eu criei o Matheus e o Matheus me criou também. De tipo, sabe, ser só os dois. Porque o pai não ligava pra eles, literalmente, porque, enfim. Eu coloquei os dois como filho do Voldemort, então, assim, não ligava pra ele. As mães, porque eu meio que são mães diferentes, sabe? Não ligava. Então, assim, um começou a criar o outro, sabe? E eu comecei a entender isso. Aí o Tom, ele é um tipo de. Eu nunca tive uma conversa tão meio que profunda assim com o Tom, sabe? Ao ponto de eu ver o ponto de vista de outra pessoa. E o Tom, ele falou isso com tanta clareza pra mim que eu fiquei me sentindo muito culpada. Gente, eu fiquei me sentindo muito culpada, vocês não têm noção, de ter brigado daquela forma com o Matheus. Foi também uma das conversas mais profundas que eu tive com o Tom, porque a gente conversa e tal, mas a gente conversa muito mais na brincadeira, assim, mas ao ponto da gente sentar e conversar sério, foi a primeira vez. Segunda-feira, a gente lá, eu tava, gente, eu sou uma pessoa, isso me quebra muito. Eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito orgulhosa. E o Matheus, ele também é muito orgulhoso. Mas quando ele percebe que ele tá errado, ele se desculpa. Pode passar um tempo, mas ele se desculpa e ele vê que ele tá errado, sabe? E eu também vi que eu tava errada, mas enfim, a gente é muito orgulhoso. E isso prejudicou um pouquinho até o ponto da gente voltar a se falar, eu confesso. Mas eu peguei, conversei com o Draco, eu fiquei assim, fiquei tipo, Draco, dá uma ajuda, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Sabe, isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, que é o meu orgulho, e isso às vezes me prejudica bastante. E foi bem fofinho, porque o Matheus, ele chegou assim no meu dormitório e ele tava com hambúrguer, sabe? Aí, porque eu amo hambúrguer, tipo, eu amo demais. Aí ele trouxe pra mim. Aí ele pegou e falou assim, que... Ah, você não tá mais brava? Aí eu, não tô. Aí eu, não tô brava. Aí ele, eu posso entrar? Eu, pode. Aí eu deixei ele entrar, eu já tava toda sentida. Aí eu dei, tipo, uma caixa de bombom pra ele, sabe? Que ele gosta.
Aí a gente meio que trocou presentes de desculpa, porque assim é o nosso jeito de pedir desculpa, entendeu? Tipo, aí a gente depois se desculpou e tal. Aí eu me desculpei, falei que eu tinha conversado com o Tom e que eu tinha entendido. O Tom me mostrou o ponto de vista dele, sabe? Do Matheus. Aí ele pegou e ainda brincou, falou assim: ah, por isso que ele chegou tarde aquele dia. Aí eu peguei e falei assim: ele tava comigo e com o Draco. Aí a gente conversou, a gente se acertou, a gente terminou a briga vendo filme e foi a melhor coisa. No dia seguinte, a gente ainda amanheceu, tipo, como se nada tivesse acontecido. Depois disso, não aconteceu nada, assim, de muito especial que vale a pena eu comentar aqui. Só a gente seguiu a nossa vida como se nada tivesse acontecido. O Matheus, ele maneirou? Sim, que eu posso dizer. Tipo, o que ele fez já tá feito. Então, assim, não tem como voltar atrás, sabe? Mas, enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Algumas pessoas já me perguntaram se eu parei de ir pra minha DR ou então se eu apenas tô indo, eu não tô contando. E assim, gente, eu parei por um tempo. Eu queria fazer um videozinho separado falando sobre isso. E se vocês quiserem, eu posso trazer esse vídeo aqui pro canal. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, tá bom? Avaliar aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês gostam desse tipo de vídeo. E então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, beijinho!